Hoje nós estamos terminando a série Santidade e vamos terminar meditando nesse texto de Colossenses, capítulo 3. Meus irmãos, Jesus, Ele é o nosso grande médico. Como todo bom médico, Ele sabe prescrever receitas diferentes para diferentes doenças. O nosso Senhor tem muitas doses à sua disposição. É interessante, irmãos, que Jesus entende personalidades únicas, pecados, como também problemas. O nosso Senhor, Ele é misericordioso por vir até nós em sua palavra, com todos os tipos de verdade, para todos os tipos de pessoas, de todos os tipos de ângulo, para nos manter, irmãos, numa vida em santidade, para nos manter lutando por santidade. Meus queridos irmãos, eu gostaria de meditar com vocês justamente nesse texto de Colossenses capítulo 3, e eu gostaria de ler agora, nesse momento, apenas 2 versos, e no decorrer da exposição nós estaremos lendo os demais. Mas acompanhe a leitura, o verso 1 e o verso 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Verso 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Fechemos os nossos olhos, irmãos, e oremos ao nosso Senhor nesta hora. Pai de amor e de imensa bondade, nós te louvamos, Senhor, porque estamos na tua total dependência, Senhor. Por isso, ó Pai, pedimos a tua graça, pedimos a tua força, para que no nome de Jesus possamos meditar na tua palavra e assim, ó Senhor, sermos edificados nela. Por isso, Deus, nos ajude, nos use para louvor da tua glória. É assim, Pai bendito, que nós oramos, gratos a ti, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, todos sabemos que não existe uma motivação bíblica única para a santidade. Quando nós olhamos para esse texto, nós somos levados para a multiplicidade de motivações para a santidade, ou seja, nós encontramos uma variedade de motivações aqui. E falando em santidade, queridos, o texto, ele é extremamente relevante para os nossos dias, pois ele nos ensina de que maneira eu e você podemos viver a vida cristã no mundo real, diante dos desafios cotidianos. Nessa carta, amados, o apóstolo Paulo, ele dá ênfase à união do cristão com Jesus e aos efeitos práticos decorrentes dela. Aqui é um ponto de mais alta importância, pois a heresia de Colossos fixava-se, irmãos, exatamente nisso. Oferecia um caminho de perfeição e avanço espiritual, mas com base naquilo que o homem poderia fazer em regras, normas e preceitos ascéticos. Só que nada disso, irmãos,
tem eficácia para mortificar a natureza humana e conduzir o pecador ao Senhor, a Deus. E aí vem a pergunta: qual o caminho para mortificar a natureza humana e nos levar a um caminho de santidade? Meus queridos irmãos, Deus quer que vivamos em santidade. Mas por que Deus deseja que vivamos em santidade? Quais os incentivos da santidade? E de acordo com o texto apresentado, meus irmãos, o primeiro incentivo se dá, e acompanhe no nosso boletim, na santidade pessoal, que vai dos versículos 1 ao 11. Vejam o que o apóstolo nos diz no verso 1 que já lemos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Meus queridos, como diz um comentarista, Deus quer nos fazer passar daqui menos santificados, menos obedientes para lá, mais semelhantes a Cristo, mais como Deus. Observem que nos versos 2, verso 5, verso 8 e o 9, nós encontramos aqui vários imperativos. Paulo, ele queria que os colossenses vivessem de determinada maneira. Ele não demonstra que por contar-lhes a boa notícia do Evangelho, a transformação de vida, meus queridos, aconteceria automaticamente. Ele passa a dizer como a vida cristã deve ser. E aí eu convido você a ler esses textos. O verso de número 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pule para o verso 5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí vem imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. O verso 8 nos diz: mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. E no verso 9, Paulo diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Meus queridos irmãos, Deus quer que vivamos de determinada maneira. Deus quer que cresçamos de forma progressiva na santidade que já temos posicionalmente em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu e você fomos ressuscitados com Cristo e fomos levantados na ascensão dele, de modo que eu e você, agora, estamos sentados nos lugares celestiais com ele. Meu amado irmão, Paulo, ele deseja que seus leitores se preocupem com as realidades celestiais. Realidades estas que são os sinais da verdadeira espiritualidade. E o ponto de partida da santidade colocada em prática. Em seu comentário, John MacArthur nos diz que não pode haver santidade ou maturidade numa vida em que o pecado domina sem que seja restringido. Não pode haver santidade ou maturidade numa vida em que o pecado domina sem que seja restringido.
Meus amados, situar no presente com Cristo é uma motivação para o progresso contínuo da santidade pessoal. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta. Como têm sido as suas escolhas? Se em Cristo agora você reside no céu, por que você está fazendo escolhas como que se vivesse no inferno? Por quê? Você já parou para pensar aonde você está? Eu estou falando aqui, irmãos, na visão espiritual. Eu quero lhe informar que você está sentado com Cristo. Você está unido com Ele. Você foi ressuscitado com Ele. Você está onde Cristo está. Por isso, que tudo que falamos da realidade de onde você está, deve fazer a diferença na forma como você vive as suas escolhas. Cada cristão deve vestir-se espiritualmente de acordo com a nova identidade, irmãos. Paulo, ele está nos ensinando isto. O cristão deve desvestir as vestimentas do estilo de vida antigo, do estilo de vida pecaminoso, ou seja, de algo negativo, e deve vestir-se com o estilo do novo homem, o que é algo positivo. O cristão, meu amado, deve deixar fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena. O cristão, ele deve abandonar a velha vida. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se era um devasso, não é mais. Se era um imoral, passa a viver diferente. Vejam o verso 8 e 9. Nós temos, irmãos, que nos vestir do novo, e é isso que Paulo diz no verso 10, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Entendam, santidade pessoal se parece com uma vida marcada por virtudes e não por vícios. Meu querido irmão, a Escritura nos traz uma grande lista de vícios que caracterizam os ímpios. O tipo de gente que não entrará no reino. Depois você veja lá em Marcos capítulo 7, Romanos 1, Romanos capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 6, Gálatas capítulo 5, próprio Colossenses capítulo 3, Paulo quando instrui a Timóteo em sua primeira carta, capítulo 1, leia também Apocalipse capítulo 21, verso 8, você vai ver nesses textos uma lista de vícios que caracterizam os ímpios e esse tipo de gente que não entrará no reino de Deus. Do outro lado, meu querido irmão, do outro lado da moeda, nós encontramos na Escritura as virtudes encontradas no povo de Deus. E aí você leia Romanos capítulo 12, leia 1 Coríntios capítulo 13, leia novamente Gálatas capítulo 5, agora dos versos 22 e 23, Colossenses 3, do 12 ao 15, 2 Pedro, irmãos, capítulo 1, dos versos 5 ao 7, Notem,
Não há diretrizes sobre quanto tempo devemos passar em oração por dia ou quanto dinheiro devemos dar aos pobres. Os cristãos, via de regra, equacionam santidade com ativismo e disciplinas espirituais. E enquanto é fato de que o ativismo é frequentemente, meu querido irmão, o fruto da santidade, e as disciplinas espirituais são necessárias ao cultivo da santidade, o padrão de piedade externado pelas Escrituras diz respeito mais explicitamente a caráter. Resumindo tudo isso, chega, cansei. Santidade, irmão, ou meus irmãos, é caráter. Lembrei da água. Santidade está relacionado com caráter. Nós nos despimos do pecado e nos revestimos da justiça. Nós mortificamos os efeitos da carne e nos revestimos de Cristo. Por isso, nós devemos a cada dia buscar a mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem. Todos os dias. É possível também, meus queridos, pensarmos em santidade como a santificação do nosso corpo. A mente é cheia do conhecimento de Deus e está focada no que é bom. Os olhos se desviam da sensualidade e estremecem ao contemplarem o mal. A boca fala a verdade e se recusa a fofocar, a maldizer, ou falar o que é vulgar ou obsceno. O espírito é determinado, constante e gentil. O coração está repleto de alegria em lugar de desesperança, paciência em lugar de irritabilidade, bondade em lugar de ira, humildade em lugar de orgulho e gratidão em lugar de inveja. Os órgãos sexuais são puros, estando reservados para a privacidade do casamento entre o homem e uma mulher. Os pés andam rumo aos menos afortunados e fogem do conflito sem sentido, das divisões e das festas imorais. As mãos estão prontas a ajudar os que têm necessidades e prontas a se juntar para orar. Meu amado, se a santidade se parece com um restaurar da imagem de Deus em nós, nesse caso, não deveria nos surpreender que a santidade também se parece com semelhança a Cristo. Quando lemos Hebreus capítulo 1, verso 3, nos diz lá que Ele é a expressão exata do seu ser. O objetivo da nossa salvação, meus queridos irmãos, é que sejamos conformados à imagem do Filho de Deus. Quando olhamos para Jesus, nós vemos nele o melhor, mais prático e mais humano exemplo do que significa ser santo. A santidade, irmãos, também se parece com semelhança a Cristo. Não é à toa
Todos nós sabemos o título que nós recebemos, cristãos, que significa pequenos cristos. O segundo incentivo, meu querido, se dá na santidade na igreja. E isso você vai encontrar nos versos 12 ao 17. Chegamos agora no segundo incentivo. E no verso 12 é dito: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Basicamente, o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando que devemos tolerar uns aos outros, amar uns aos outros e manter a unidade uns com os outros. Deus quer que saibamos que somos e então que vivamos como tal. Por isso, meus queridos irmãos, os melhores treinadores sabem motivar seus jogadores, mesmo quando eles precisam de correção. Ele pode chamar o jogador de lado e dizer: olha, eu escolhi você para esse time, você é tão bom quanto qualquer um dos outros, nós precisamos de você no jogo, agora escute, diz o treinador, você tem de prestar mais atenção no jogo. Deus, meus irmãos, Ele está fazendo isso através do apóstolo Paulo. Ele gentilmente nos chama de lado para nos apontar a direção certa. Deus, Ele está nos apontando a direção certa. Deus está nos chamando de lado e dizendo: preste atenção. Você é meu filho, jamais irei lhe abandonar, estarei sempre com você, ouvindo as suas orações, recebendo os seus louvores, recebendo a sua adoração, mas eu quero lhe dizer: preste atenção na jornada da sua vida, preste atenção no caminho. Ele está nos apontando, irmãos, a direção certa. Ele está fazendo isso. Olha o que diz os outros versos, a partir do 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou, meu irmão. Fomos perdoados, por isso devemos perdoar. No verso 15 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Somos amados por Ele, devemos amar também. E o verso 15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Nós somos aqui um só corpo, e se nós somos um só corpo, nós devemos viver em paz uns com os outros. Meu irmão, você não esbofeteia a própria face, você não chuta as suas próprias pernas, você não calunia os outros membros do corpo de Cristo. Como diz um outro comentarista, Deus fala a verdade em nós para que possamos viver de acordo com a nossa verdadeira identidade dada por Ele.
Por isso que Paulo, ele fecha essa porção no verso 17, dizendo: tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Fazer todas essas coisas em nome do Senhor Jesus significa invocar o nome dele e buscar dele a direção e as forças necessárias para a tarefa tão elevada. Por isso, meu querido irmão, nesse segundo incentivo da santidade, você enxerga as várias motivações que vêm de uma dúzia de ângulos diferentes. Eu explico. Deus não apenas diz: aqui está uma lista e faça isso. Não. Deus, ele diz: deixe-me dar-lhe as razões para obedecer. Eu sei que você pode estar se perguntando: pastor, nunca eu poderei ser assim. É muita teologia, viver assim não dá. Ah, pastor, eu não sou Paulo. Eu convido você a dar uma olhada, meu querido irmão, e pensar em Colossenses 3. Porque aqui Paulo diz o que eles eram, o que são e o que serão. E eu digo para você nessa noite: você morreu. Você foi ressuscitado. Você não é mais o seu antigo eu. Amém? É amém, meu irmão. Nós não somos mais os mesmos. Nós somos diferentes. Nós precisamos lembrar as pessoas quem elas são. Precisamos lembrar que fomos e o que agora somos. Sabe qual é, meu amado irmão, a realidade agora? Neste exato momento. É que eu e você estamos no céu, que somos outra criação, que estamos em Cristo, que somos um corpo. Por isso, lembre sempre que a ira de Deus está vindo. Lembre sempre que Cristo está vindo. Lembre-se que uma manifestação gloriosa está vindo. Lembre-se que a herança está vindo. Coloque na sua mente o que era, o que é e o que será. Meu amado, Deus está usando tudo isso para incentivar o seu povo para a santificação. Nós temos que entender que o cristão, na prática, deve viver com determinadas normas e regras. Meu amigo, o fato de Paulo ter ensinado que a lei foi cravada na cruz, não significa que o cristão não tenha lei. O que foi cravado na cruz foi a lei, enquanto condenação dos pecados, enquanto escrita de dívida. No entanto, meu amigo, ela permanece como uma norma de gratidão. A lei permanece como uma norma de gratidão. O cristão pode manifestar gratidão a Deus por sua salvação graciosa, cumprindo o que Deus estabeleceu em Êxodo capítulo 20.
os seus 10 mandamentos. Nós cumprimos a lei, meu irmão, as normas, as regras, por agradecimento, por aquilo que Ele fez por nós. O que são compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, paciência, perdão e amor, senão atos de obediência à vontade divina revelada na sua palavra, na sua lei. Todos nós, o cristão, ele está debaixo da lei, não para justificação, não para ser salvo, não como um caminho para Deus, mas como norma de gratidão. Uma outra lição que podemos tirar sobre esse incentivo da santidade na igreja é que a união da igreja com Cristo é a única base de onde provém o poder necessário para que todos nós venhamos vencer a natureza pecaminosa e passarmos a viver uma vida mais santificada. Essa santidade, ela é vista na igreja quando buscamos a comunhão uns com os outros. Todos nós sabemos que a igreja, ela é um corpo de Cristo. Não há como termos comunhão com Cristo sem termos comunhão com os nossos irmãos cristãos. Escutem o que diz 1 João, capítulo 1, verso 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Comunhão neste corpo, igreja, é comunhão com Deus. E, consequentemente, progresso na santidade. Os que forem sérios quanto a andar em santidade com Cristo, serão diligentes a partilhar da comunhão com outros cristãos. Meu amado irmão, como seria a sua vida de santidade na igreja se você fizesse tudo em nome do Senhor Jesus? Exemplos: cuidar dos filhos em nome do Senhor Jesus, fazer compras em nome do Senhor Jesus, trabalhar em nome do Senhor Jesus, dirigir em nome do Senhor Jesus, comer em nome do Senhor Jesus, servir em nome do Senhor Jesus. Tenha certeza que se nós passarmos a fazer tudo em nome do Senhor Jesus, a nossa vida de santidade na igreja será muito melhor. Por isso, passe a agir consistentemente com o que Ele é e com o que Ele quer. Passe a agir assim. Incentivos para a santidade envolve santidade na igreja. Por fim, o terceiro e último incentivo se dá na santidade no mundo. Isso você vai encontrar nos versos 18 ao 25. Ser cristão não é uma atitude apenas pessoal, é também social. A vida do novo homem, meu querido irmão, ela é vivida com outras pessoas transformadas.
O novo homem também deve exercer um impacto na sociedade em que vive, no meio em que vive. Em nenhum lugar do aspecto social do novo homem deve ser mais evidente no lar, que é a instituição social única e mais importante do mundo. Paulo nos traz isso. Vejam o que ele diz nos versos 18 ao 21. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, por isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. É difícil, meu irmão, aceitar que um cristão possa exercer algum efeito positivo na sociedade se ele não consegue transformar o seu próprio lar. É muito difícil aceitar isso. Basicamente, o apóstolo Paulo ele está trazendo os dois principais relacionamentos nos lares antigos. Qual eram eles? O do marido com a esposa e dos pais com os filhos. Mas Paulo, ele não para por aí. Vejam no verso 22, ele diz também: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Verso 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Aqui, amados, o apóstolo, ele estava regulando um tipo muito diferente de escravidão prevalente em todo o mundo da época. As instruções do apóstolo não defendem ou pregam um tipo de instituição que a palavra escravidão traz às nossas mentes. Na verdade, amados, a tradução mais apropriada aqui, no original, é servo. Servo, em vez de escravo. Por quê? Porque o contexto sugere que estes homens e mulheres não eram tratados como propriedades absolutas por toda a vida. Mas seja qual for a situação exata, o apóstolo Paulo ele está apenas tentando resolver uma instituição cultural que não mostrava sinais para acabar. Mas, meus irmãos, o que podemos falar aqui? Já foi dito que Deus quer que vivamos em santidade e que isso envolve santidade pessoal, na igreja e agora no mundo. O cristão genuíno, ele é constituído tanto pela doutrina como pela maneira santa de viver. E aí vem aquela pergunta, sempre: como tem sido a sua caminhada na sociedade, especificamente no seu lar, na sua casa? Novamente eu digo, é difícil entender que um cristão venha exercer algum efeito positivo na sociedade, se ele não consegue transformar seu próprio lar. É difícil. Há muitas razões, amados, para as esposas obedecerem a este mandamento. Você que é esposa,
As esposas, elas não devem ranger os dentes, engolir em seco e se submeter com um coração amargurado. Você, minha irmã, que é esposa, está sujeita de forma graciosa, humilde, de forma inteligente aos seus maridos. Percebam uma coisa: o marido não força a submissão, a esposa, ela faz isso livremente. Por isso, minha irmã, ou minhas irmãs, abracem a maneira que Deus fez homens e mulheres. Ele quer que as mulheres façam o que é apropriado. Deus quer que as esposas se submetam aos seus maridos, porque isso é o certo. Esse é o projeto dele. Isso é o que é correto, bom e adequado. Eu sei que as empoderadas feministas irão me matar, mas é isso que a Bíblia ensina, minha irmã. E todos nós sabemos que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. É Deus quem diz que devemos ser assim, ou melhor, que vocês devem ser assim. Os maridos não ficam de fora, agora é para você e para mim também. Pensou que ia sair impune? Não. Nós precisamos amar as nossas esposas. Nós não devemos tratar as nossas esposas com amargura. Deus quer que os maridos façam o que é bom para a sua esposa. Deus quer que os maridos amem a sua esposa, como Jesus ordenou, tratando-as como eles gostariam de ser tratados. Por isso, meu irmão, levem em conta os sentimentos de sua esposa. Antes, a mulher existia para o prazer e o serviço de seu marido, e considerar os sentimentos de sua esposa não era uma norma cultural. Aí Deus vem e diz como deve ser. O marido deve amar a esposa e amá-la de forma carinhosa, sensível e atenciosa. Por isso, meu amado irmão, você que é marido, esse é o projeto de Deus. Isto é o que a Bíblia nos ensina. E nós devemos ser assim para com a nossa esposa. É de se saber que há tentações particulares dos homens e mulheres. Em seu estado de queda, a esposa é tentada a usurpar a autoridade do seu marido, assim como Eva fez. E aí ela recebe a ordem de Deus de se submeter. Já o marido, em seu estado caído, é tentado a abdicar a chefia ordenada por Deus, como Adão fez, tornando-se ou um capacho ou um ditador. Assim, os maridos são orientados por Deus a amar suas esposas e a não serem duros com elas. Filhos, você também está no barco. Você tem obedecido aos seus pais?
Isso agrada a Deus. Obedecer aos pais agrada a Deus. O texto diz isso. Eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão. Deus, Ele é o nosso Pai. E quando você ouve o que seus pais dizem e se esforça por fazer o que eles pedem para fazer, Deus, Ele fica realmente feliz por isso. Essa atitude de obediência é agradável aos olhos de Deus. Deus, Ele fica feliz quando vê que você está se esforçando para fazer a coisa certa. Isso, meus amados irmãos, é o que Deus quer dizer para incentivar a santidade no mundo. Voltando para os pais, mas agora no trato com seus filhos, não perturbem desnecessariamente os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Pensem em como as suas ações e atitudes afetam os outros. Será que você está pensando em seus filhos quando lhe provoca a ira e vê o semblante deles decair? Será que você está pensando em sua esposa quando age como uma pessoa muito dura e grosseira? O apóstolo Paulo, meu amado irmão, ele está aqui apelando pelo bem-estar daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Sobre esta questão, irmãos, de não irritar os nossos filhos, eu confesso a vocês, eu já caí do lado errado desse mandamento. É até vergonhoso dizer que me deixei dominar rapidamente pela raiva, perder a compostura e a paciência. Oh, meu irmão, quantas vezes eu mesmo tentei dobrar a vontade dos meus filhos e acabei esmagando o seu espírito. Deus não quer, irmãos, que sejamos pais assim. Ele quer que nós, pais, pensem antes de se irar. Por isso, antes de tratarmos com os nossos filhos, precisamos pensar no Senhor, olhar para Cristo e não irritá-los. Vocês sabem do que eu estou falando. Aos servos e senhores, como tem sido o relacionamento de vocês? Para ambos, o apóstolo Paulo diz: lembrem-se que também vós tendes Senhor no céu. Está lá, Colossenses capítulo 4, verso 1. Mesmo trabalhando para aquele chefe que é mesquinho, que é malvado, eu quero que você se lembre que em última instância você está servindo a Deus, você está servindo a um Deus que pode punir e que pode recompensar, um Deus que vê a nossa qualidade. Por isso, meu querido irmão, trabalhe duro, com singeleza de coração, trabalhe como para o Senhor e não para os homens. E você que é responsável por outras pessoas,
Você que exerce algum tipo de autoridade sobre elas, você que exerce algum tipo de chefia, saiba de uma coisa: você pode pensar que é o tal, mas eu quero lhe lembrar que há um Deus muito maior lá em cima. Preste atenção como você trata aqueles que estão debaixo da sua chefia. Há um Deus muito maior lá em cima. Você que é chefe, você que é patrão, você é responsável diante dos seus liderados, funcionários, colegas mais jovens e estagiários. Trate-os com justiça e de forma justa. Porque Deus, irmãos, Ele é justo conosco, por isso devemos ser justos com os outros. É assim que Deus nos incentiva. Na santidade no mundo. Tendo como a base a sua casa, o seu lar, a sua família. Se você busca santidade no seu lar, se você busca santidade na sua família, você conseguirá viver em santidade neste mundo. Cristo, irmãos, é o nosso grande médico. Como todo bom médico, ele sabe prescrever receitas diferentes para nos manter lutando por santidade. Deus planejou a minha e a sua santidade. Ele supre recursos para concretizar a minha e a sua santidade. É Ele que nos ajuda a crescer em santidade, puxando, empurrando, cutucando e provocando todos nós a cada pequeno degrau de glória em direção ao próximo. É a graça que nos capacita para um chamado santo, meu irmão. É a graça de Deus que nos convoca para andarmos em santidade. Deus espera de nós obediência. Precisamos colocar na nossa mente, escrever na nossa mente, a seguinte frase: Ele é Deus e nós não. Por isso, meu querido irmão, que nessa série de mensagens que vimos neste mês de janeiro, tenhamos uma vida santificada no ano 2019. Deus quer que vivamos em santidade. Lembremos-nos de que Cristo é tudo. Lembremos-nos que existe uma corrida da santidade, que o preço da santidade requer prioridade, cálculo e utilidade. E não esqueçamos de uma mulher que deve ser lembrada: a mulher de Ló. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe. E que a sua graça nos cubra diariamente. E que ela nos ajude a vivermos uma vida em santidade. Coloquemo-nos de pé e louvemos ao nosso Senhor em gratidão por tudo aquilo que Ele falou durante este mês, dando graças a Ele, clamando por misericórdia e ajuda, sabendo que Deus, Ele é Pai, sabendo que Deus, Ele cuida de nós.